Saudações amigos, bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre tocas versus refúgios, com dicas muito interessantes sobre pedras e substrato, tá ok? Mas antes de entrar nesse assunto, vou fazer aquele pedido básico para você. Se inscreve no canal, dá uma força pra gente e ativa o sininho para receber as nossas novidades. Curtindo o vídeo, no finalzinho dá aquele joinha, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para você é o seguinte, essas dicas de hoje são para o contexto alcalino, tá? Não é legal você tentar aplicar isso com aquário amazônico, aquário de água ácida, de água neutra, tá perfeito? Existem alguns casos excepcionais em que pode ser utilizado algum desses materiais, mas requer um pouco mais de conhecimento, tá? A regra geral, o que eu vou falar hoje é para aquário alcalino, ou seja, ciclídeos africanos, Malawi, Tanganica, Vitória e eventualmente até para aquários marinhos, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, tocas versus refúgio. O que eu quero dizer com isso aí? Você já ouviu falar que, por exemplo, os ciclídeos africanos, eles precisam de tocas, eles gostam de tocas, eles são territoriais, perfeito? E aí você vai lá naquela loja da sua preferência, compra aquele enfeite maravilhoso, cheio de buraquinhos, coloca lá e acha que você tem tocas. Você não tem tocas, você tem refúgios. Qual a diferença disso aí? Os peixes, os ciclídeos africanos na natureza, eles fazem o que? Eles, na maioria deles, fazem tocas por baixo do substrato. E aí que a gente vai entrar depois na dica dos substratos, que é importante para eles. Você pode ter os enfeites, você pode ter as rochas e tudo, você pode montar essas que a gente chama de toquinha, só que essas tocas que a gente fala não são tocas, elas são refúgios. Ou seja, um peixe no momento daquele hardscape que a gente chama naquela correria, que um deu uma carreira no outro e tal, ele pode entrar num desses locais, desses refúgios, e sair pelo outro lado e despistar o seu agressor, perfeito? Quebrando a linha de visão dele, aquela coisa toda. Então, ele pode se proteger eventualmente ali também. Isso é um refúgio, não é toca, tá? Agora, quando ele começa a escavar o substrato, e às vezes você se incomoda com isso, se você quiser botar plantas no aquário, alguns adornos e tal, eles acabam atrapalhando, e aí a gente tem que ter muito cuidado com os ciclídeos africanos com a questão de posicionar rochas, porque eles podem eventualmente escavar por baixo da rocha e ficar soterrado. Eu já perdi um golfinho dessa forma, então tome muito cuidado com isso aí. Mas isso aí são as tocas, eles vão escavar por baixo da rocha, vão escavar por baixo do seu adorno e fazer ali, de fato, o ninho, entendeu? A toca tem a ver com o ninho, é uma intenção de não só de se proteger, mas eventualmente levar uma procriação, entendeu? Então, ficou claro essa diferença? Tocas é uma coisa, refúgios é outra, tá? Então a gente vê muito aí essa confusão entre uma coisa e outra. Segundo ponto aí, a gente vai entrar na questão de dicas de substrato. Vamos fazer uma rápida análise comparativa aí de 3 substratos mais utilizados em aquários de ciclídeos africanos e eventualmente até em aquários de marinho também, tá? Primeiro momento a gente tem aí a areia, tá? Aí para baratear aí, muita gente usa, eu utilizo, estou utilizando aqui, uso também no meu aquário marinho, mas vai dar fosfato e tal. Não estou dizendo para você usar. Se você for usar, vai usar por conta e risco, tá? Por favor, teste esse material, essa areia mais barata que eu vou falar, ou seja, areia de filtro de piscina, que você compra um pacotão de 35 litros aí numa merreca, só que você testa esse material antes de utilizar, porque senão você realmente vai se arriscar muito, tá? Então, primeiro momento, a areia. Você pode comprar uma areia de preferência, uma de marca, na loja na pet shop, na loja especializada em aquarismo, melhor ainda. E aí você tem procedência. Se você tiver a dica de algum aquarista, eu estou usando tal areia de tal marca, melhor ainda, tá? Porque esse feedback aí não tem preço. Por isso que eu estou falando. Não adianta eu te marcar, tem uma marca que eu estou usando aqui de areia de filtro de piscina. Não adianta, porque o compromisso deles é com a filtragem da piscina, não é com o bem-estar dos peixes. Então pode dar problema, tá?
Então, segundo ponto aí, né, a areia de filtro de piscina, teoricamente, ou a areia que você comprar na loja de aquarismo, ela vai ser tendenciosamente neutra ou alcalina, dependendo do fabricante, tá? Então, por isso que é interessante a procedência. No segundo momento, a gente tem aí a aragonita. A aragonita é muito comum, muito popular entre os aquaristas de marinho e os ciclistas africanos, tá? É um substrato muito legal, o material dele é basicamente feito por aquelas pedrinhas de concha, né, aqueles sedimentos de concha triturados, né? E essa aragonita, ela vai mexer no seu KH. Ela vai subir porque ela tem carbonato de cálcio, tá? Ela vai liberando aos poucos no seu aquário. Isso é benéfico, porém, você tem que tomar um cuidado a mais aí com a aragonita, tá? Eu gosto muito da aragonita, tenho aragonita aqui misturado na areia de filtro de piscina e tenho também uma quantidade razoável no aquário marinho. Mas você tem que ter um cuidado, porque a aragonita ela pode vir com substâncias ruins, principalmente para o marinho, tá? Então você tem que também, volta àquela questão da procedência. Procura uma marca legal, que tenha uma boa reputação para você não ter problemas. Ah, mas eu quero comprar mais barato. Perfeito, volta àquela história, por conta e risco. Então procura testar, ver se está dando certo ou não. Se for o caso, você retira, porque eu já ouvi casos de colegas aquaristas do marinho aí que tiveram que tirar a aragonita totalmente porque não achavam qual o motivo do nitrito alto no aquário, tá? E eventualmente até outros problemas, porque eles podem vir com outros materiais. Aí, um terceiro ponto, dolomita. Dolomita, ela solta dois tipos de carbonato no aquário, o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio. Isso é ruim? Não, não é ruim, nem para os ciclistas africanos, nem para o aquário marinho. Só que a dolomita, ela solta um pozinho, né? Então, ela favorece aquela questão do substrato de granulometria diferente, que ele vai se locupletar, ou seja, ele vai acabar ficando uma camada isolante ali embaixo, né? Porque não sei se você sabe, mas é interessante que o substrato tenha uma granulometria, ou seja, tamanho das pedrinhas similar, não de tamanhos muito diferentes, porque senão eles tendem a isolar o fundo, criando uma zona, se não me engano, me corrijam aí os mais conhecedores, a palavra é a zona anóxica, ou seja, pode eventualmente você ter uma bomba relógio no fundo do seu aquário que vá trazer problemas, vá propiciar bactérias ou substâncias nocivas ali para o seu aquário. Então, essa é a questão da dolomita. Mas ela de todo é ruim no aquário? Não, pode ser utilizada. Né? Até as pedras maiores, você encontra ela no tamanho, em formato de seixos rolados, né? E aí você pode colocar, por exemplo, no aquário de ciclistas africanos, se você não quer que eles façam ninho pelo chão, né? Porque eu acho muito interessante essa questão deles fazerem ninho, apesar de fazerem uma bagunça terrível. Você pode ver o desnível aqui, né? Eu tenho um substrato bem alto por uma outra questão que depois a gente pode conversar sobre isso. Mas se você colocar dessa forma, você pode eventualmente ter um pouco de dificuldade na hora da sifonagem. Mas funciona também, tá? Não é problema, ele aumenta o KH, que é o efeito, só para te explicar aí, o que é o KH. Se você não viu os vídeos aí anteriores, é bom você dar uma olhada. Mas o KH é o efeito tampão, são os carbonatos, tá? De cálcio e magnésio principalmente. São eles quem vão fazer realmente o seu aquário tamponar, manter, estabilizar naquele pH alcalino que você deseja, tá? Tem produtos para isso, você pode usar produtos industrializados, mas material ou substratos e pedras como dolomita ou aragonita favorecem isso, tá? Qual é melhor? Qual substrato? Herbert, qual é o melhor substrato para usar nos meus ciclos africanos ou no meu marinho? Olha, é o que cabe no seu bolso, tá? O que cabe no seu bolso, lembrando que o substrato como a aragonita e a dolomita vão favorecer a questão do efeito tampão, vão elevar aí o KH, que é o efeito tamponador, vão elevar aí o GH, que é a dureza geral, e vão elevar também o pH. Então tudo isso aí te interessa no aquário de ciclídeos africanos, no aquário marinho. Se você botar, por exemplo, só uma areia inerte, neutra, você eventualmente vai estar
consumindo produtos industrializados com mais frequência. Isso não quer dizer que não vai ocorrer também, eventualmente, no caso de você estar usando aragonita ou dolomita, tá? Mas significa que você tem como alcançar esses parâmetros e estabilizar esses parâmetros de forma mais natural, tá ok? Espero que você tenha entendido e gostado das dicas, tá? A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até lá. Galera, esse aí é o aquário, vamos dar uma olhada aí na alimentação dessas feras. Vocês podem dar uma olhada aí, ó, a coloração deles está cada vez mais top, tá? O Yellow Marliere, né, Marliere, tá puxando bem na cor, a turma toda aí, ó, as alonocaras, os Yellows, tem essa Blue Orchid aqui que também tá linda, tem um cabro crescendo, tem um cabro enorme aí, o nosso amigão aí, ó, do Tanganica, tá ficando lindão, a corcova dele tá só aumentando, tá com o Du Bois aqui crescendo, ele tá naquela coloração ainda juvenil dele, depois vai mudar de cor, tá, o Venustus crescendo. Vamos ver essa galera se alimentar aqui, ó. A galera come na mão. Já aconteceu de uma alonocara dessa saltar do aquário, na empolgação, tá? E vamos ver aqui a galera, ó. Vamos deixar isso acontecer dessa vez, não. Vamos abaixar aqui, pra vocês verem melhor. É isso aí, ó. A alimentação não dura muito não. Cada um pega a sua pedrinha e tchau e benção. A gente também não coloca muita comida, tá? Lembrando aquela dica para vocês de fracionar durante o dia o máximo possível, tá? Para contribuir aí no sistema digestivo e diminuir, por incrível que pareça, diminuir a questão aí da amônia, do nitrito, nitrato, porque assim eles aproveitam melhor o alimento e, consequentemente, acabam defecando menos, tá ok? Um abraço aí para vocês e até a próxima.